Então vamos abrir essa reunião pedindo proteção, auxílio e equilíbrio na nossa vida, bons pensamentos e energia para realizar nossa missão e o nosso caminho na Terra. Também vou pedir proteção aos animais silvestres, que são importantes no equilíbrio da natureza e na vida do planeta. Eles trazem uma sensação muito boa para as pessoas, trazem a beleza, trazem o canto, trazem ensinamentos e que nós devemos protegê-los e admirá-los. Então nunca faça mal a um bicho silvestre. Ao mesmo tempo, eu peço também proteção aos nossos animais domésticos, encarnados e desencarnados, que nos trazem ensinamentos a cada dia e reflexão, tentando nos tornar pessoas mais compreensivas e mais tolerantes. Então, muito obrigado aos animais, tanto silvestres quanto domésticos. Então, vamos fazer uma oração, conselho e pensamento. Preste atenção aos conselhos que aparentam serem bons. Nestes há de haver verdade, bondade e fraternidade. Se assim não for, não os faça jamais. Afaste-se da palavra que não for boa, e assim estarás protegido daquele que a profere. Pense no sacrifício de vosso irmão e na família que poderia ter sido a sua. Somente o bem compensa e ele mostra o caminho justo. Assinado ECG, este que vos fala. Parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras. É o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria. Mas ele não tem em si raízes, e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e lhe dá fruto, e rende 100 ou 60 ou 30 por um.
A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais eles não são senão a letra morta, que, semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Ela encontra uma explicação, não menos justa, nas diferentes categorias de espíritas. Não é o emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais, e deles não tiram nenhuma consequência, porque não veem nele senão um objeto de curiosidade. Daqueles que não procuram senão o brilho nas comunicações dos espíritos e não se interessam por elas senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que, depois de as terem ouvido, são tão frios e indiferentes quanto antes, que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não a si mesmos, dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na boa terra e produzem frutos? Então, é a palavra do semeador, né? O semeador é aquela pessoa que ela tem bons pensamentos e transmite uma boa palavra para o seu semelhante. Esse é o semeador, né, num sentido. E existem os semeadores e aquelas pessoas que recebem essa palavra. Essas pessoas, às vezes, que recebem essa palavra, às vezes não fazem bom uso dela. Ela se perde diante das vicissitudes, das dificuldades da vida diária. Então, ela acaba não aproveitando por circunstâncias materiais e por uma falta de compreensão pessoal. E que acontece muitas vezes, né? Às vezes, o que acontece? Nós estamos surdos ou o momento não é adequado. Então nós não aceitamos, nós não entendemos, nós não queremos escutar. É isso que está dizendo aqui. E acaba que as coisas do mundo e do nosso cotidiano acabam nos criando uma ilusão que vai contra essa palavra. Mas essa ilusão, às vezes, como não foi bem semeada, não foi bem compreendida e percebida pelo receptor daquela palavra boa, essa pessoa acaba se perdendo. Ela acaba perdendo o poder, aquela palavra boa, aquele conselho, aquela reflexão, diante das ilusões e das más riquezas de coisas supérfluas que tornam a pessoa e a vida na terra infrutífera. Ela não escuta, então ela não faz bom uso daquela palavra para construir algo. Então por isso ela é infrutífera. Então isso é um problema, né? Da pessoa que não consegue às vezes absorver, ou às vezes as circunstâncias não deixam ela fazer bom uso daqueles ensinamentos que ela recebe. E também repassar para os outros uma boa palavra. Por quê? Porque ela não consegue mentalizar, ela não consegue absorver aquilo e depois aplicar no seu cotidiano. Se a pessoa ela está numa situação favorável
ela está consciente, né, do mundo e sabe procurar a boa palavra, ela recebe e faz o bom uso dela. Por isso que ela vai dar frutos, ela vai render, ela vai trazer uma vida mais completa e satisfatória para aquela pessoa que sabe usar com humildade aquela palavra, aquele ensinamento transmitido. Então, a semente são os bons ensinamentos do Evangelho, né, que é a boa palavra, né, de uma conduta no dia a dia produtiva. Então, a gente tem que saber aplicá-la, porque senão ela se perde como no vento. Então, tu absorve e tenta aplicar no seu dia a dia consigo e com aquelas pessoas que tu gosta, né? Esses ensinamentos que são bons de verdade. Caso contrário, é só simplesmente uma perda de tempo. Então vamos encerrar o Evangelho hoje. Neste ponto, eu peço aqui uma água saudável, uma água boa, uma água com bons frutos, uma água com boas energias. Muito obrigado, que assim seja.